Olá, gente, tudo bem? Vamos comentar essa prova de conhecimentos específicos da VUNESP. 3 questõezinhas de bio, a primeira abordando um assunto tradicional, falando sobre espécies invasoras, perguntando por que essas espécies não nativas, trazidas de outros locais, muitas vezes causam ali algum desarranjo, um desequilíbrio ecológico. Muitas vezes porque elas não têm nessa nova região predadores naturais ou alguma coisa que limite para valer o crescimento delas. Elas começam a se alastrar, elas podem predar em demasia espécies originais do local, podem vencer a competição com elas, e aí esse desequilíbrio assola a região. O item B perguntava que outro organismo associado a essas espécies não nativas poderia vir também para esse terreno. E aí a gente pensa, claro, em algum tipo de parasita. De repente um peixe escapa de um local de criação, trazendo um parasita que ele tem, e esse parasita pode, por que não, começar também a interagir de forma prejudicial com as espécies originais, e isso só agrava a questão ecológica em desequilíbrio. Um assunto famoso, Acho que o problema sempre é a redação em si, mas tecnicamente uma questão bem falada em sala de aula. A segunda questão de bio, abordando de forma criativa, como se fossem personagens de um teatro, 3 grandes vetores de doenças humanas. Um que representava o mosquito Aedes aegypti, por exemplo, da dengue, outro representando o barbeiro, o percevejo, vetor da doença de Chagas, e a pulga. 2 deles eram corretos, ou tinham falas corretas biologicamente, o mosquito, Aedes aegypti, e o percevejo, o barbeiro da doença de Chagas. Por que o Aedes estava certo, ou o personagem dele estava certo? Porque o Aedes realmente ele também sofre as consequências da presença do vírus. Ele também é parasitado, ele também tem prejuízo metabólico quando ele está infectado. E quando o personagem dizia que o ser humano oferece alimento contaminado a ele, é no sentido de que o mosquito se torna infectante chupando o sangue humano de uma pessoa doente. O ser humano é o grande reservatório do vírus e cabe ao mosquito levá-lo de pessoa para pessoa. O barbeiro também tinha a sua fala muito bem feita, porque ele dizia, mas eu nem contamino a pessoa, É a pessoa mesmo que se infecta nesse aspecto. Porque os percevejos eliminam os protozoários, o Trypanosoma cruzi, pelas fezes, durante ou imediatamente após a chupada de sangue humano. Mas aí costuma, via de regra, nós mesmos, durante a coçada, a gente está meio dormindo ali quando ele nos chupa sangue e defeca, então a gente mesmo, no ato de coçar, acaba levando os parasitas defecados pelo barbeiro para dentro do nosso corpo. E essa é uma diferença notável em relação ao mosquito, que inocula o parasita pela picada. O barbeiro os defeca depois de chupar o nosso sangue. No item B, quem estava errada nas 3 falas era a pulguinha. Porque a pulga falava que ela não era parasita e que ela nem transmitia doença. Muitas pulgas, elas são famosas, inclusive, por serem hematófagas, por chuparem sangue. E só esse hábito hematofágico de tirar sangue da gente já é prejudicial, então já é parasita, sim, senhora pulga. E as pulgas podem ser vetoras. A pulga pode transmitir, por exemplo, a peste bubônica, certo? A terceira questão, que falava sobre as hemácias, tinha um trecho de uma célula passageira que vai e que vem, fazendo referência aos glóbulos vermelhos, aos eritrócitos, às hemácias do sangue humano. Perguntava por que essa hemácia ela era diferente das outras, onde ela era produzida, por que a vida é curta. Então ela é produzida no tecido hematopoético, normalmente da medula vermelha, encontrada no interior de alguns ossos do corpo humano. Quando ele falava órgão, dava a entender que ele queria o osso. Claro que não é o osso em si, mas o tecido medular lá de dentro, responsável. Qual é a grande diferença que a hemácia tem em relação, por exemplo, ao glóbulo branco? Ela é anucleada. E essa ausência de núcleo e toda a síntese proteica que ela não vai ter, porque depende do material genético nuclear, acaba abreviando demais a vida dela. Então, metabolicamente, ela se torna uma célula de vida muito curta, porque a síntese proteica é enormemente comprometida. Tá certo? A gente julgou que as questões tinham um nível bom, um nível ok, suficiente para uma prova de conhecimento específico, e espero que vocês tenham feito uma boa prova. Somem pontos e a aprovação virá com certeza. Um grande abraço a vocês e até a próxima.